Estadual de Saúde pelo convite. Uma grande responsabilidade estar aqui nesse momento, representando o segmento dos trabalhadores, e penso e espero, né, compensar, agradar, no mínimo, né, o convite feito pelas minhas colegas. Só para quem eventualmente não me conhece, meu nome é Simone, sou enfermeira da Universidade Federal do Paraná, atualmente lotada no departamento de enfermagem. Já tive, assim como vocês, o prazer, né, de atuar no município como presidente do Conselho Municipal de Saúde por 2 gestões, e imagino que um dos motivos do convite, inclusive, seja o trabalho, tenha sido o trabalho que nós desenvolvemos naquele conselho. Hoje respondo pela Secretaria Geral da ABEM Nacional, cuja sede fica em Brasília. E o desafio que me colocaram foi realmente conversar um pouquinho com relação à questão da participação dos trabalhadores na construção das redes de atenção à saúde. Vamos ver se eu me acerto aqui com... Foi? Foi. Deixa eu me acertar mais ou menos como é que eu vou conversar com vocês. Gente, quando nós conversamos em termos de cenário, isso eu não pretendo dar aula para ninguém, nem preciso, porque tudo que eu aprendi do Sistema Único de Saúde, eu aprendi fazendo controle social junto com vocês, não é? Então, da minha parte, cabe somente situá-los, e particularmente como trabalhador, ponderar algumas questões que dizem respeito ao Sistema Único de Saúde. O nosso papel como trabalhador. Nosso cenário hoje é esse mesmo. Nós estamos há 25 anos no Sistema Único de Saúde, então um sistema extremamente jovem, onde tudo acontece com a 8ª Conferência Nacional, difícil aqui de falar, hein? 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o grande tópico, toda a discussão, e quando nasce o nosso sistema, é por meio da reforma sanitária, né? Agora, é importante a gente apontar os ganhos. Pois é. Você não quer falar? Você acha melhor no meio? Me perdoe, né? Estou tentando me localizar. Enxergo melhor. Ficou bem, obrigada, viu? A turma aqui do lado. Então, veja, da nossa parte, importante falar das coisas boas. Eu sempre prefiro reforçar as coisas boas do Sistema Único de Saúde. Agora, numa conferência, pré-conferência nacional, eu acho que é importante também a gente ponderar algumas fragilidades, né? Então, se a gente for parafrasear Pedro Demo, 1997, quando ele analisava a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 86, ele usa uma palavra, que particularmente eu também utilizo às vezes bastante, que a gente chama de ranços e avanços. Nosso Sistema Único de Saúde tem, sim, enormes avanços, às vezes com muita dificuldade reconhecido pela população, não bem compreendido pelos nossos gestores, não é? Muitas vezes também junto ao trabalhador, mas ele tem também muitos avanços. Eu poderia pontuar na questão de avanços a essência do Sistema Único de Saúde, as diretrizes que o conduzem, a doutrina do próprio Sistema Único de Saúde, porque afinal nós estamos tratando, conversando sobre uma política de inclusão social. E às vezes em sala de aula com os alunos, eu sempre comento, nunca façam a bobagem de falar mal do Sistema Único de Saúde. Cada vez que um de nós se coloca contrário ao Sistema Único de Saúde, nós estamos dizendo não a uma política de inclusão social. Agora, ele tem ranços, né? Ranços no que diz respeito ao modo de operação. Né? No papel, é como a gente diz, né? Nossa mãe fala isso, nossa família comenta isso, o papel aceita tudo. O problema do papel é o fazer, não é? E esse fazer depende de pessoas. E essas pessoas nem sempre compreendem a essência
e a dificuldade da questão da universalidade, da equidade, da integralidade. E aí nós temos hoje no cenário nacional uma precarização do trabalho e um conflito de interesses bárbaro. Precarização do trabalho se traduz de N formas, a gente poderia dar 300 exemplos se eu abrisse a palavra, inclusive para os senhores, não é? Mas como trabalhadora, inclusive da própria Universidade Federal do Paraná, e eu acho que é uma situação até privilegiada por ser servidor público, mas acompanho já há algum tempo, até pelos cargos que acabei assumindo lá dentro, e depois como uma modesta liderança da categoria, a gente pode apontar aqui a questão do trabalho. As condições de trabalho, não é? Começando pelo vínculo empregatício desses trabalhadores, teve um boom das cooperativas e nunca a gente viu o trabalhador tão despido dos seus poderes, cheio de deveres e sem nenhum tipo de cuidado com ele. Nessa fase, aí uma observação muito grande com relação à importância, não é verdade, da tal da carteira assinada, dos direitos que nós trabalhadores temos, né, os subempregos que as pessoas acabam se sujeitando, sim, a salários em algumas regiões do país, menos que um salário mínimo, não é? E as condições de desenvolver esse trabalho. Se eu pegar um exemplo, no que diz respeito à enfermagem brasileira, vocês tiveram a oportunidade de assistir a matéria do Fantástico. Nem vou entrar no mérito da questão, tem até nota de esclarecimento da autarquia, do COFEM, etc, etc, até porque a reportagem, como tudo nessa vida, quando a gente fala de modos operantes, eles publicam o que eles querem, não é? E aí teve 300 recortes, e saiu aquela matéria que muitos dos trabalhadores se sentiram muito expostos perante a matéria em pleno horário nobre no Fantástico. Agora, o pano de fundo, né, é o que nós estamos vivendo hoje na saúde como um todo. É aquela confusão mesmo, não é? Trabalhadores que esquecem a luva, ou que não dispõem da luva, ou que nem sabem por que utilizar a luva, não é verdade? Aquela fotografia daquele monte de gente em condições subhumanas na espera de algum tratamento. Então, aquela é uma fotografia, porque Curitiba é privilegiada no que diz respeito ao desenho do Sistema Único de Saúde. O SUS não é Curitiba. O SUS em outros estados, em outras regiões, é bastante diferente da nossa realidade. Então, importante a gente pontuar, lembrar que nós temos que estar discutindo a questão de trabalho e não só nas questões de trabalhistas, mas também no ambiente de trabalho, né? Pouco material, jornadas de trabalho pesada, pouca qualificação, pouco investimento em RH, muito pouco investimento em RH. Onde essa mesa, com bastante autoridades, ponderava, apontava, e é verdade, é muita construção, e eu venho batendo nisso há algum tempo, na minha universidade, no meu HC, não é verdade? No que diz respeito à preocupação, à rapidez para construir áreas físicas e a dificuldade de preenchê-las com mão de obra qualificada. Não é? Esse é um grande desafio para todos os trabalhadores que aqui estão. Nós não podemos continuar aceitando adoecermos, não temos qualidade de vida, como eu escutava ontem, na hora que eu panfleteava a carta da então candidata Dilma Rousseff, e hoje o ministro da Saúde, coordenador de campanha, o comprometimento com a categoria naquela ocasião, por ocasião das 30 horas semanais. Eu fui questionada por alguns, mas escute, Simone, se de repente vocês tiverem uma carga horária de 30, vocês não vão ter 3, 4 empregos? Gente, não dá para fazer esse discurso por essa via, não é verdade? O que nós vamos fazer das nossas vidas compete a cada um dos trabalhadores, não é? Eu espero um dia a gente realmente ser bem remunerado e ter um único salário com dedicação exclusiva de preferência. Agora, eu preciso ter horário como qualquer ser humano, não é verdade? Para a minha família, para os meus amigos, até para o meu ócio, eu aprendi uma palavra bonita, para o meu ócio produtivo, não é? Então, é um direito que nós temos com relação a isso. É isso aí. Subfinanciamento e má aplicação dos recursos, isso infelizmente tem sido um cotidiano, não é verdade, nos jornais, tem sido matéria de base nos jornais,
e a hegemonia do setor privado. Eu vou estar tratando isso no transcorrer da nossa conversa. Agora, dizer que não tem avanço seria uma coisa bárbara. Nós temos dificuldades, acabamos de apontar algumas delas. Né? O privado, então, o tal do serviço suplementar, que às vezes acaba sendo mais protagonista que o próprio Sistema Único de Saúde, é um grande engasgo que particularmente eu tenho como trabalhador. Não é? De qualquer forma, quando a gente traz um avanço, isso foi falado na mesa de ontem também, eu traria a questão da estratégia de saúde da família. Alguns dados importantes para vocês relembrarem, né? Lembrem que a estratégia de saúde da família, ela oferece atenção primária, gente, integral a 95% dos 5.564 municípios, cobrindo assim 55% da população, que daria em torno de quase 100 milhões de pessoas. Puxa vida, isso é muita coisa, não é verdade? Pesquisas, inclusive, apontam a evidência de um aumento de 10% da cobertura por equipes de saúde da família, que acaba resultando 4,5% de decréscimo na taxa de mortalidade infantil. Então, mostra a importância do programa no que diz respeito à mortalidade infantil. No British Medical Journal, ele define a estratégia de família como um sucesso de custo efetivo com o qual países, inclusive de renda superior, poderiam aprender. Então, mostrando que a análise de custo e benefício de um programa bem pensado, bem estruturado, não é verdade? Reduz, não é caro, como muitas vezes os nossos dirigentes fazem crer, muitas vezes até nós nos sentindo quase que culpados, dependendo às vezes do discurso do nosso dirigente, da patronal, do nosso gestor, mais um pouco a gente empresta dinheiro, não é verdade, para colaborar nas questões da área da saúde. Não é assim, não é assim, é uma questão de prioridade que deve ser definido, como nos grandes discursos políticos, a gente escuta, principalmente em pré-campanha, o quanto vão investir na saúde e educação, e todo ano, até onde se prova o contrário, pouco ou discretamente os dirigentes o fazem, não é verdade? Então, são coisas que a gente, num espaço político como esse, a gente tem que estar ponderando. Quando a gente fala de rede, não é verdade? É lembrar que nós estamos migrando de um sistema fragmentado, cada um na sua ilha, né, para uma rede de atenção, onde eu vou ter que me comunicar, eu vou somar. Né? E aqui vocês têm uma distinção do que é um sistema fragmentado de uma rede de atenção à saúde. Você vai migrar de um sistema fragmentado, organizado por componentes isolados, por ilhas, não é verdade? Para uma rede de atenção contínua. Se você for analisar um pouquinho mais lá atrás, gente, nada mais esse quadro nada mais é que as diretrizes e a própria doutrina do Sistema Único de Saúde, né? Mas aqui desenhado em forma de quadro. Atenção, eu migro da atenção do indivíduo, da única pessoa, para uma base populacional. Eu saio da orientação de atenção às condições de saúde agudas e curativas e vou atacar as questões crônicas e agudas, visando o atendimento integral dessa pessoa. E eu saio dessa questão do sujeito passivo, que tudo recebe, mas pouco participa do seu tratamento, para um sujeito agente da sua própria saúde. Né? Então, aqui um desenho, simplesmente um diagrama, né? Lembrando que a unidade básica, né, a própria estratégia de saúde da família, é a porta de entrada coordenadora de uma rede de atenção. Então, a importância de nós fortalecermos a atenção básica.